O executado pode pedir ao juiz, informar ao juiz, olha, eu paguei. E o juiz, então, determinar o cancelamento. Tudo ótimo. Só que não levem para a prova que essa é a única forma de se cancelar. Tá? A gente pode seguir as outras formas ordinárias de cancelamento. O protesto que foi de decisão judicial somente é por ordem judicial que se cancela. Não. A gente vai ter previsão no nosso Código de Normas, nesse ponto em específico, que o credor, inclusive, pode ir lá cancelar, ou qualquer interessado com aqueles documentos que a gente vai ver mais para frente, que autorizam o seu cancelamento. Tá? Então, isso daqui não é a única forma possível de se cancelar o protesto. Ups. Estou passando demais. Aí. No cumprimento de sentença, aqui agora de alimentos, que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar a débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Caso o executado, no prazo referido do caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial aplicando-se no que couber o disposto no 517, que é aquele que a gente viu. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar, decretar-lhe a prisão. Na prática, isso é ruim, tá? Complicado. Por quê? Aqui não tem o requisito de se esperar o protesto. Além de mandar protestar, vai mandar prender. Na maioria das vezes, quando a gente vai intimar, ele já está preso. Porque é concomitante. Tá? Então, cuidem, não há aqui a obrigação de se esperar o protesto para ir prender. Se o executado não pagar ou não justificar, o juiz, além de mandar protestar, decretar-lhe a prisão. Então, normalmente, são 2 decisões que saem juntas. Protesto e prende. Prende e protesta. E aí, na prática, não surte muito efeitos essa intimação, porque, dificilmente ele vai pagar. Eu trouxe aqui para vocês, e aí vocês podem até estranhar, esse artigo da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Por que eu trouxe aqui? Se vocês perceberem, timidamente, lá na parte geral do nosso edital, diz que cai CLT. Não era uma legislação que costumava cair nas provas de concurso, até poucos anos atrás. No nosso edital, na parte de normas gerais, tem lá que cai a CLT. E este daqui é um dos artigos lá da CLT que faz referência expressa ao protesto. Tá? A decisão judicial transitar em julgada somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou ao Banco Nacional de Devedores no termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias da citação. Aqui é diferente daquela decisão do CPC. Tá? Aqui só pode protestar depois de 45 dias da citação do executado. Se não houver garantia do juízo. Certo? Então, artigo importante ali da CLT que está no conteúdo programático da prova. Ups, acho que ficou aqui. Isso daqui eu acrescentei agora, vocês não vão ter aí, só para quem não tivesse o provimento 30, só para vocês verem, está lá no edital de vocês. Isso daqui é do CNJ, tá? E aí, como eu não sabia se todo mundo teria acesso aí, então eu já disponibilizei aqui. O cheque poderá ser protestado no lugar do pagamento no domicílio do emitente. Até aí a gente já viu também. E deverá conter a
prova de apresentação ao banco sacado. Também já vimos isso, que para protestar tem que ter a prova de apresentação. Salvo se o protesto tiver por finalidade instruir medidas contra o estabelecimento. Se a minha pretensão não é cobrar o devedor, se a minha pretensão é entrar contra uma ação, por exemplo, contra o estabelecimento, eu não preciso ter levado ou ter a prova de apresentação ao banco. Certo? Então, aqui temos uma exceção. Esses motivos aqui não tem outro jeito, tem que decorar. Não tem outra forma. É vedado o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado por motivo de furto, roubo ou extravio, nos casos que são esses motivos aqui. 20, 25, 28, 30 e 35. Estão lá no nosso Código de Normas também. 20, 25, 28, 30 e 35. A exceção é importante, costuma cair em prova, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, nem estejam garantidos por aval. Se tiver endosso, se tiver aval, eu posso protestar. Qual que é a lógica? Tudo bem que o cheque foi furtado. Então, talvez contra o emitente a gente vai poder discutir essa cobrança. Mas alguém endossou. Ou alguém avalizou. Lembra que lá pelo direito cambiário, as obrigações são autônomas. Então, alguém deu aval. Não importando se foi de fato o emitente que emitiu aquilo ou não. O avalista se garantiu a pagar. Ou o endossante garantiu o pagamento. Então, por isso que a gente tem essa informação aqui, desde que eles não tenham circulado por endosso, nem estejam garantidos por aval. A gente vai ter depois 3 artigos que tratam propriamente do endosso, do aval e da fiança aqui em Santa Catarina. Tá? Se alguém foi protestado por esses motivos, aqui a gente tem a previsão de que ele pode pedir para o tabelião cancelar esse protesto. Então, aqui é uma circunstância alheia ao que a gente tem na lei, alheia ao que a gente tem ao Código de Normas, que possibilita o fulaninho a pedir diretamente no cartório que cancele isso daí. Instruindo o requerimento como prova de motivo de devolução do cheque pelo banco sacado. Isso daqui a gente não tem para os outros casos, esse prazo de 30 dias. O tabelião, sendo suficiente a prova, promoverá em 30 dias o cancelamento. E a comunicação ao apresentante. Nos outros protestos a gente não tem esse prazo de 30 dias. Por mais que a gente faça normalmente no mesmo dia, a gente não tem um prazo estabelecido para fazer o cancelamento. Certo? Ups. Neste caso, ali do caput, quando tem esses motivos aqui e tinha endosso ou aval, a lógica é que você só proteste o avalista ou o fiador. E aí eu vou pedir um certo cuidado de vocês, que isso daqui é o provimento 30. A gente vai ver o nosso Código de Normas, a gente é bem restritivo para protestar avalista ou fiador aqui em Santa Catarina. Tá? Então, de acordo com o provimento 30, é isso daqui. A gente já vai ver como funciona Santa Catarina. Isso daqui é importante. Quando o cheque for apresentado para protesto mais de um ano após a sua emissão, será obrigatória a comprovação do endereço. Se o cheque é um cheque antigo, o apresentante tem que provar o seu endereço. E aí vai depender dos motivos do cheque. Deixa eu ver aqui. O parágrafo 2º não veio para cá. Mas se foi por falta de pagamento ou por sustação, quem comprova isso é o banco, por uma declaração emitida do banco de qual é o endereço atual daquele cidadão. Se não for, qualquer meio ou declaração do apresentante.
Tá? Porque, na prática, a gente vê muitos colegas que passou de um ano, tem que ter declaração do banco. Não, a declaração do banco é quando for por falta de pagamento, né? Ou sustação do cheque. Se não for esses motivos, basta a declaração do apresentante do seu endereço, que é o que já acontece em todos